Salve, rapaziada! Hoje eu vou te falar 5 motivos pelo qual a sua imagem é tão importante e você talvez não saiba. Número 1, primeira impressões. Talvez você nunca parou para pensar na primeira impressão que as pessoas têm de você. Você já parou para pensar que a pessoa às vezes não tem muito tempo de deduzir ou saber quem que você é e às vezes numa negociação ou numa contratação a única opção que a pessoa tem é te julgar pelo que ela está vendo, apesar de não ser tão correto. Às vezes é a única ferramenta de mensuração que a pessoa tem para saber se você é a pessoa certa ou errada. Sabendo disso, o que a gente poderia fazer? Cuidar melhor da nossa imagem, tentar não passar uma imagem talvez agressiva, talvez incoerente, uma imagem talvez infantil. Essas imagens podem ser representadas de diversas formas, como, por exemplo, uma camiseta mais curta que o normal, mais justa, vai te passar um aspecto um pouco infantil. Se você tiver com um look muito jovial, vai te passar essa impressão de imaturidade. Então é muito importante a gente ter noção de qual que é a impressão que a gente quer passar antes da gente se vestir, porque tudo é relacional. No final das contas, tá tudo ligado ao relacionamento. Parte da inteligência emocional é a gente descobrir que tem esses mecanismos de manipulação no mundo e que a gente ou é manipulado por eles ou a gente pode usar essas ferramentas ao nosso favor. Então, talvez um dos motivos que você não tenha conseguido alcançar aquele objetivo, conquistar uma pessoa, conquistar um emprego, ser respeitado, pode estar muito a ver nisso. Você não tem essa imagem que passa respeito. Talvez as pessoas te olhem e achem que você é infantil demais para determinada função, acham que você é imaturo demais para determinada responsabilidade. Então, no nosso tópico 1, fica essa primeira impressão. Como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Não está errado. As pessoas nos julgam primeiro pelo o que elas estão vendo para depois saber o que a gente tem de conteúdo. Na nossa segunda opção está a identidade e expressão. É aquela ideia que a gente tem de quem somos nós. É uma coisa difícil porque até a gente descobrir quem somos nós, praticamente vai a vida inteira. Mas as pessoas não esperam para descobrir quem somos nós. Elas já deduzem quem somos nós a partir daquele aspecto que elas veem. A gente ter uma ideia da identidade que a gente quer criar e a expressão que a gente vai ter para reforçar essa imagem vai mandar muito. Eu, quando jovem, quando eu era mais novo, adolescente, eu já frequentei um grupo de rock, que eu gostava muito de rock, então andava com a galera do rock. Quando eu me mudei para essa cidade que eu vivo hoje, eu juntei com uma galerinha que era do rock aqui também. A expressão que eles tinham não era muito amigável, então a ideia que as pessoas tinham da gente era que éramos baderneiros, bagunceiros, revoltados e várias outras coisas que afastavam as pessoas da gente. Em vez da gente conseguir atrair as pessoas para ter conexões, relações, negócios, a gente afastava as pessoas. Então a gente vivia muito no nosso grupinho, mas era um grupinho isolado e às vezes até hostilizado por algumas outras pessoas. A sua identidade e a forma como você se expressa culturalmente, através das suas crenças, isso vai mandar muito. Então é muito importante a gente estar ligado com a nossa imagem e a nossa expressão, para a gente saber muito bem quem somos e como queremos que as pessoas nos vejam. Na nossa terceira opção, a gente vai falar sobre comunicação não verbal. A comunicação não verbal é aquela ideia que a gente passa sem precisar dizer nada. Tipo, pela expressão facial, se a gente está muito com raiva, sabe quando a pessoa anda na rua com a cara fechada e as pessoas falam que a pessoa tem cara de poucos amigos? É tipo isso. A sua expressão facial pode atrair ou repelir as pessoas, dependendo de como elas interpretam essa comunicação não verbal. Se você coloca um look muito carregado de preto,
com muito volume, você pode ter um aspecto um pouco mais agressivo para as pessoas, passando uma ideia também não tão legal. Então, essa comunicação não verbal é muito importante, até para também ter a ideia contrária, de você querer passar uma ideia de amizade, confiança. Alunos de direito já aprendem a usar terno e roupas sociais desde o início da faculdade, já para passar essa ideia de autoridade, de responsabilidade, de confiança. Pensa se você chegar um advogado lá de bermuda, camiseta, não pode nem entrar no fórum, né? Mas pensa alguém chegar assim para te oferecer o serviço dele, você aceitaria? Você acha que essa pessoa resolveria o seu problema? Então a comunicação não verbal é muito importante. E não esquece de comentar, curtir e seguir o nosso canal para você estar por dentro. E vai me dizendo aí o que você está achando, se você está curtindo, faz sentido isso para você que eu estou falando? Nessa comunicação não verbal, a gente pode até deduzir que a pessoa possa estar passando por algum momento não tão bom, como por exemplo, quando o Thiago Negro estava passando por alguns momentos na vida dele e ele ficou com um aspecto mais sofrido, barbudo, olheira, ele engordou. Então, todos esses traços de comunicação não verbal passava a ideia de que ele não estava bem, ao contrário de hoje em dia, que ele fez um rebrand da imagem dele e ele tem uma imagem muito mais amigável, muito mais leve e que transmite até mais confiança. Você não pensa que aquele cara tá com problema, então ele não estando com um problema, talvez ele não seja um problema para você. Na nossa quarta opção temos conexão social. A conexão social, ela nos aproxima de algumas pessoas, porém ela nos afasta de outras. Por exemplo, quando você quer participar da galera do 244, digamos, só um exemplo. Aí você vai lá, monta seu kit com a camisa coloridona, bermuda coloridona, pá. Só que aí é um estilo parecido com o estilo do Mandrake. Aí mistura com o Chavoso, que é a parada. E todas essas ideias é tirada de uma ideia que, o mimetismo, imita um pouco o arquétipo do crime. Então, quando você se posiciona nessa conexão social de querer se conectar com uma ideia que é levada por crime, como você vai ter essa imagem e vai conseguir conversar com um empresário, por exemplo? Uma pessoa que às vezes pode te dar uma oportunidade. Como você vai fazer um network? Como que você vai conquistar uma pessoa que talvez não agrada muito dessa ideia de crime, desse aspecto? Eu não estou falando de quem é de quebrada, porque eu vim de quebrada, eu sou de quebrada. Porém, eu sempre fui um pouco avesso a essa ideia de querer parecer perigoso, querer parecer mal. Essa parte da conexão social, através da imagem, do que as pessoas têm da gente, isso aí também está muito ligado. Então, quando você quer passar uma ideia, uma imagem para alguém, você se conectar socialmente, você vai estrategicamente, você vai investir em roupas neutras que não vai passar ideia nenhuma, vai se preocupar com o corte para não passar aquela ideia de desleixo de uma roupa muito larga demais ou uma roupa curta demais. Parece que você não tinha condição de comprar aquela camisa no tamanho certo, pegou uma camisa ganhada. Não que tenha nada contra isso. A gente está falando de usar a imagem para gerar uma ideia na cabeça de outra pessoa. E isso vai fazer com que essa pessoa te trate você de forma diferente, porém numa forma que você queira ser tratado. Na hora do respeito, a sua postura e a sua imagem, se for limpa, clara, reta, firme, com certeza você vai ter muito êxito nessa conexão social. Agora, se você tiver aquele aspecto que pouco duvidoso, aquela cara de poucos amigos, aquele estilo bagunçado que causa uma confusão na pessoa de saber quem você é e o que você quer, isso atrapalha a sua... Por último, não menos importante, o autocuidado. Aquele cuidado que você tem consigo mesmo, que as pessoas vão ver que você se cuida, que você se ama. Manter as unhas limpas, cabelo cortado, barba feita,
Isso aí vai trazer um aspecto melhor, mais saudável e as pessoas não vão te ver com tanta aversão. As pessoas vão ficar mais amigável na sua presença porque você é uma pessoa que está se cuidando, você não está apresentando ter nenhuma dificuldade, nenhum problema ali que possa fazer as pessoas se afastar de você. No geral, como a gente quer que as pessoas tratem a gente, essas são as 5 dicas que eu tenho para te dar hoje. A sua imagem, cuida da sua saúde. Eu não falo para você entrar na academia, treinar, fazer essas coisas, mas pensa em cuidar mais da sua imagem, tenta manter uma imagem mais saudável, uma aparência mais saudável, para você conseguir aquilo que você quer, porque você vai precisar, no final das contas, você vai precisar de ter um corpo saudável, vai ter que precisar de ter disposição para você também alcançar as coisas que você quer, porque não adianta você só usar a sua imagem para chegar naquele ponto e a partir do momento daquele ponto você não saber mais o que fazer. Então a imagem vai ser um dos passos importantes para você conseguir chegar onde você quer chegar, mas não é o único passo. Para isso você tem que estudar a sua mente, estudar o seu comportamento e ver como você pode melhorar, com quem você deve se conectar para chegar onde você quer chegar. E lembra que a gente é uma média das pessoas que a gente anda ou se inspira. Então a gente que não tiver alguém para poder caminhar junto, a gente pode se inspirar. Tá cheio de pessoas legais aí para a gente se inspirar, crescer e evoluir. Então esse vídeo é para você alcançar a sua melhor versão. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.